E eu vou trazer agora informações a respeito do caso de um homem foragido da justiça no estado do Pará. Ele foi identificado, foi localizado. Ele é acusado de um envolvimento, um caso que ficou muito conhecido aqui, que foi o roubo dessa aeronave. Vamos botar as imagens aqui, ó, tela 2. Vocês lembram que essa aeronave foi roubada, retirada de um hangar lá num aeroporto que fica na zona rural de Teresina. Então estava lá guardado o avião e aí a polícia conseguiu descobrir lá no Mato Grosso o avião tombado, né? Ele deu aquela cambalhota durante uma tentativa de pouso forçado. Ele acabou parcialmente destruído. O proprietário trouxe de volta para Teresina a aeronave, as partes para depois fazer a manutenção. E aí a polícia foi descobrindo ao longo do tempo quem eram os responsáveis por esse crime. Esse caso envolve um rapaz que foi preso no Pará e que é acusado de uma coisa ainda mais absurda, ainda mais grave, que foi a morte de uma mulher carbonizada, identificada como Aline. Ela foi morta no Rodoanel. E agora, informações ao vivo sobre esses dois casos que envolvem um homem só. Nájila Fernandes traz os detalhes do Jornal do Piauí. Nájila, bom dia para você. Oi, Joelson, bom dia para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. Você destacou aí dois casos, não é, que certamente os piauienses lembram bem, até porque a imprensa toda, inclusive a TV Cidade Verde, mostrou bem o desenrolar, inclusive nas investigações sobre esses dois casos aqui no Piauí. Bom, mas sobre Aline Nayara, de 24 anos, o corpo dela foi encontrado carbonizado no Rodoanel no último dia 10 de julho. E a polícia do Piauí, em conjunto, em parceria com a Polícia Civil do Estado do Pará, prendeu hoje pela manhã, em Marabá, Demétrios Gomes, suspeito de participar desse caso. Aqui no Piauí, aqui em Teresina, a delegada Natália Figueiredo, do Núcleo de Feminicídio aqui do DHPP, é responsável por essa investigação e é com ela com quem eu converso a partir de agora. Delegada, muito bom dia para a senhora. Em relação a esse caso da Aline, inicialmente, é um crime bárbaro, não é? E de acordo com as investigações, até agora, o que se pode confirmar? De fato, a Aline tinha envolvimento com o tráfico de drogas? Qual teria sido a motivação? Já se sabe, de fato, para esse crime? Bom dia, Nájila. Bom dia, Joelson e todos que nos assistem. Então, o corpo foi encontrado carbonizado no dia 10, como você falou. A família chegou a identificar uma sandália naquele primeiro momento. Não temos certeza de forma pública que era a Aline, até porque a gente necessitava de um exame de DNA, que veio a comprovação que seria ela. Mas, de pronto, a gente já tinha iniciado as investigações, a gente já tinha apurado um certo envolvimento da Aline, inclusive com o tráfico de drogas. Foi relatado sucessivas viagens que ela fazia para outros estados, levando droga. Então, a gente já foi inicialmente colocando esse link da Aline com relação ao tráfico de drogas. A gente tem, inclusive, informações, Joelson, de que a polícia já tinha detalhes que levavam até o suspeito, o Demétrios, mas imagens de câmeras de segurança auxiliaram também a polícia a chegar até o paradeiro de Demétrios no estado do Pará. Delegada, imagens que, inclusive, identificaram um veículo utilizado no dia do crime e esse mesmo veículo, segundo imagens de câmeras de vigilância, chegou a sair do Piauí. Exato. A gente já tinha informação do envolvimento do Demétrios, mas a gente não poderia representar baseado somente nisso, né? Tínhamos que ter provas técnicas. Através de análise de vídeo, a gente conseguiu identificar o carro utilizado, né, na morte da Aline. Com parceria com a PRF, conseguimos ver o trajeto desse carro saindo do Piauí e indo para a cidade de Marabá, que a gente, em consulta, constatou que ele tinha parentes lá, então tudo foi se linkando para aquela informação inicial que a gente teve. Representamos pela prisão temporária, diversas buscas domiciliares, cumprimos aqui no Piauí, tínhamos informação dele estar em Marabá, pedimos o apoio à Polícia Civil de lá, que de pronto nos ajudou e foi dado cumprimento nas primeiras horas da manhã. Joelson, no estúdio, delegada, tem uma pergunta. Pois não, Joelson? Angela, delegada, obrigado por atender a gente, mas queria saber qual é a motivação da morte dessa garota, né? Que foi morta com muita crueldade, teve o corpo queimado. A polícia já sabe o que é que motivou esse caso? Ele fala sobre o assunto?
Olha, ele foi ouvido parcialmente pela delegada de lá, vai ser ouvido novamente por nós. A questão da motivação é algo que a gente constrói durante a investigação, que está muito claro para a gente que existe a questão de como um dos fatores do envolvimento da Aline com o tráfico de drogas, né? A motivação por completo a gente vai trazer ao final das investigações com o relatório final. Já há confirmação de que o companheiro de Aline também participou do crime? O companheiro dela está preso, né? O que a gente constatou é que ele teve envolvimento com a questão do roubo do avião que vocês nos trouxeram aqui no início da reportagem, né? Então, quando a gente também foi analisar a vida pregressa de Aline, do companheiro, a gente constatou que ele também teve envolvimento nesse roubo do avião. Joelson, novamente. Para deixar claro, delegada, a morte da Aline nada tem a ver com o roubo do avião. São apenas os mesmos personagens dos dois crimes que estão envolvidos, não é isso? Exato, houve essa coincidência de personagem. Não existe um link entre a morte dela e o roubo da aeronave. Agora, essa investigação ela continua, não é, delegada? Mas já se sabe que Demétrios, preso hoje, é foragido do sistema prisional. Além da prisão de Demétrios, Joelson, a polícia também prendeu outras 2 pessoas. O filho de Demétrio, que também é foragido do sistema prisional, e um outro homem que tomava conta de um sítio aqui em Teresina. Delegada, o filho tem envolvimento, mas em outra situação, não nesse crime aqui que a gente está falando da Aline de 24 anos. Só uma correção. As 3 prisões elas foram realizadas em Marabá. Demétrios também estava na condição de foragido e, para além disso, tinha um mandado de prisão temporária representado por nós. O filho dele, condição de foragido, e essa terceira pessoa foi num sítio localizado em Marabá, né, pertencente à família, e ele estava com a espingarda. Então, de pronto, a delegada responsável autuou também ele por posse ilegal. O filho morava em Marabá, no caso? Estava com o pai, né? Ele residia aqui na região de Piauí e Maranhão. A gente acredita que depois do fato a família tenha se evadido para lá. Certo. Delegada Natália Figueiredo, muito obrigada pelas informações. Novidades em relação a esse caso, Joelson. Aline Nayara, de 24 anos, que o corpo foi encontrado carbonizado no Rodoanel aqui em Teresina. Como a delegada deixou claro, as investigações continuam até para descobrir, não é, outras pessoas que possam também ter participado desse crime. Joelson. Obrigado, Nájila. Obrigado à delegada Natália também. Olha, o que eu acho, é claro, não há conexão entre os dois crimes, o roubo do avião e a morte da garota. Mas, veja como é o espírito da turma que se envolve com a criminalidade. Rouba um avião aqui, mata outro amanhã, trafica drogas e faz do crime o seu modo de viver. Isso é muito sério. As pessoas que audaciosamente participaram do roubo dessa aeronave já mostravam a maneira destemida, né, como levam a sua vida. E na época, lembro, a descrição foi: homens fortemente armados invadiram o local onde fica o hangar, renderam o vigilante, levaram uma aeronave, um avião. Você via aí o nível da complexidade do envolvimento dessas pessoas. E para quem faz isso a serviço, sei lá, de que tipo de organização, claro, pode perfeitamente cometer o crime contra a vida de alguém. Afinal de contas, o que é a vida de alguém perto daquilo que eles já realizaram? É assim que eles raciocinam. É deste modo que funciona o raciocínio dos criminosos. E é por isso que a polícia tem tanto desafio para combater bandidos que não pensam como nós, humanos, né?